Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. É isso aí, galera do NetoCast. Estamos aqui com o nosso amigo Carlos Ferreira. Para quem não conhece o Carlos Ferreira lá do Google Plus, da galera que participa aí do nosso boteco virtual todos os sábados às 20 horas. Tudo bem, Carlos? Como é que você tá? Opa, tudo bom. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É isso aí. Bom, galera, o Carlos, ele é mantenedor da reserva particular do Instituto Mata Atlântica. Um projeto bem bacana lá de preservação que tá fazendo lá nas terras dele lá. E ficou um tema bem bacana pra gente conversar sobre isso aí. É isso aí, Carlos. Fala um pouquinho então sobre você, antes de mais nada. Bem, o meu nome é Carlos Alberto Tavares Ferreira. Sim. Todo mundo me conhece por Carlos Ferreira. Certo. Eu fui empresário do ramo de supermercados há um tempo atrás e me cansei da coisa, comecei a vender as 4 lojas que eu tinha e acabei comprando terras. É isso aí. Esqueci, eu tenho 50 anos. Agora eu já estou com meio século, já estou com a história. Sou natural de Londrina, no estado do Paraná. Certo. E vivi praticamente a minha infância até os 25, 30 anos em Tuneiras do Oeste, uma cidadezinha que fica perto de Maringá, entre Maringá e Cianorte, região do Arenito Kaiowá, da Peroba, inclusive agora pertinho onde tem a Reserva Federal das Perobas do ICMBio. E quando a gente veio para Curitiba, a gente veio com a intenção de montar e expandir no ramo que a gente já trabalhava, que era o ramo de supermercados. E quando a gente praticamente fica 5, 6 anos trabalhando nesse ramo, chega um ponto que você estafa. Aí, a partir desse momento que eu adquiri a primeira área, o foco nosso nessa primeira área foi desmatar a área inteira, certo? Porque ao lado, na cidade de Campo Largo, tem o maior polo de porcelanas do país, onde é exportado praticamente para o mundo inteiro e é vendido em todo o país, um produto com muita qualidade. E a ideia, quando eu comprei, já recebi a visita dos responsáveis das cerâmicas, que eles queriam me comprar toda a madeira. E o foco era o seguinte: eles queriam, eu dava madeira para eles da floresta, ou eles me plantavam pinos no lugar, ou eucalipto no lugar. Me deram uma terceira opção que eu podia escolher pasto também. Bem, 125 alqueires, eu falei, poxa vida, daqui 10, 15 anos eu estou milionário, estou tranquilo, estou bem. Mas na primeira semana que o pessoal ia, eu não fechei com eles, mas na primeira semana que a gente foi fazer a vistoria na área, levei minha filha, estava junto comigo, e a gente passeando, andamos numa trilha de 300 metros, a gente cruzou com 3 animais silvestres. Que bacana. Um viadinho mateiro, tinha uma cutiazinha um pouco para frente e um pouquinho para frente um jacu. Sim. Caramba, nem no interior eu tinha visto isso, só para você ter uma ideia. Eu falei, caramba, mas que coisa absurda. E aquela região também
essa região que eu comprei tinha muita área degradada já por pasto. Não era toda a área de mata fechada. Tinha praticamente 70% de mata e 30% de pasto e áreas de plantio de lavoura de subsistência, que seria milho, mandioca, abóbora, tudo que a pessoa plantava na roça. Entendi. Bem, bom, eu falei, eu não vou desmatar isso. Eu achei muito legal, mesmo indo contra com a minha ideia, eu falei, eu vou deixar um pouco mais para frente. E quando eu comecei a conhecer mais a propriedade, aí eu fui criando mais amor à coisa, porque era muita nascente de água, muitas delas secas praticamente, outras secando, e porque naquela época, isso foi em 2000 para 2001, e a ideia, eu falei, caramba, eu vou me manter nessa área aqui, eu vou me sustentar sem derrubar a mata, o que eu mais puder. E fiquei sabendo que em frente à minha propriedade havia outra mata gigantesca, mas essa estava intocada. Dava quase 390 alqueires, mais ou menos. Era uma mata nativa e intocada, independente, não era uma área de preservação, né? Isso. E até nessa época, eu não sabia que o rio Assungui nascia naquela propriedade. O rio Assungui, ele é o principal afluente do Ribeira, que pelo fato, o rio Ribeira de Iguape, ele tinha que ser chamado Assungui pelo fato de que o rio Assungui, desde o seu nascimento até a foz com o Ribeira, ele é uma linha reta. O Ribeira que é afluente dele, entendeu? Entendi. Então, automaticamente, esse rio, ele tinha que ser chamado Assungui, mas é chamado Ribeira de Iguape, mas tudo bem. Acontece que eu vendi mais duas lojas e acabei comprando uma propriedade uma propriedade de 136 alqueires e o restante eu comprei de outro com outro supermercado. E aí, realmente, a corda chegou no pescoço, porque eu descapitalizei. Sim. Porque fiquei sabendo que aquela área ia virar realmente carvão, iam queimar tudo, porque o pessoal estava desesperado na época para arrumar o produto final do carvão, que era a floresta, porque naquela época ainda não tinha muito eucalipto. E o problema é que é o seguinte, várias vezes eu fui visitar aqueles fornos e você imagina só, era uma névoa, que parecia névoa mesmo da manhã ou da tarde, no cair da manhã no inverno, mas era de queimada. Tinham 46 fornos que cabiam 10 metros cúbicos de madeira dentro, absurdo cada forno, gigantesco. E dentro desses fornos, eu cansei de ver embuios pedaços de metro, com mais ou menos 1,20 m a 1,50 m de largura, canela sassafrás, cedro rosa, canela de todo tipo, madeira de lei. Tudo indo pro forno. Queimada. E o pior não era isso aí. Quando o forno esfria, depois de 7 dias, eles abrem o forno e crianças de 5 a 8 anos tiravam aquele carvão de dentro, levavam para uma peneira para separar o tamanho do padrão do carvão, que as empresas queriam só carvão no tamanho padrão. Meu entendeu? Deus do céu. Você só viu os olhinhos deles. Os olhinhos, o nariz saindo água, onde tinha o risquinho de água, era o que você via. E a linguinha vermelha. Sim. Todos negrinhos, todos pretos de carvão. Uma tristeza. Caramba, bicho. Aí que a gente vê o custo de um prato, o custo social de uma xícara, quanto custa não só esse produto, mas quantos produtos que não são agregados, trabalho infantil, trabalho escravo e dano ao meio ambiente. Exatamente. Então, inclusive, eu tenho fotos disso tudo na nossa página do Facebook, e logo o pessoal vai poder acessar. Aqui eu vou colocar, galera, vou colocar aqui enquanto a gente está falando, vocês estão vendo aí os slides já das fotos
lá do Instituto Mata Atlântica e do Carlos Ferreira. Mas, ô Carlos, a parte do que surgiu o Instituto Mata Atlântica, ele foi anterior ao teu projeto dos plantios de araucária ou ele foi acontecendo naturalmente? Ele foi, olha só, eu comecei em 2000, o Instituto Mata Atlântica, ele foi fundado pelo meu amigo Luiz Antônio D'Alêncio em 1990, mas até então ele não tinha uma função. Ele só foi fundado em 1990. Ele só estava no papel. Só estava no papel, mas ele fez um trabalho. É um ambientalista que realmente eu tenho muito a aprender com ele. É uma pessoa que eu fui procurado por ele, depois eu vou contar até a história em relação a essa situação, que depois desse trabalho que eu fiz, aí eu já chego nessa parte do Luiz, deixa eu voltar. Não, fica tranquilo, a coisa vai fluir naturalmente mesmo, é isso aí. Então vendo aquela loucura que os carvões faziam, que o carvão fazia, a indústria do carvão e aquela indústria terrível, que depois eu acabei de falar, de pegar uma xícara perfeita, linda, maravilhosa, o custo social daquilo, o custo ecológico daquilo, era muito pesado e ninguém sabe disso, ninguém sabia disso. Bem, acontece que não era só isso. Quando se devasta uma floresta, você simplesmente acaba com as nascentes. Sim. Quando você devasta, e a nascente ela precisa de sombra, ela precisa de um lugar úmido para que ela sempre floresça água, sempre brote água. E quando, por exemplo, em suas margens você não tem mais árvores, não tem mais uma estrutura, uma estrutura de bioma, de flora, você simplesmente matou a nascente. Acontece que eu acabei me apurando, me endividando bastante para comprar este último lote de terras. E o mais difícil disso foi ver que até então, isso a gente está falando de 2000 para 2004, quando eu comprei, foram 4 anos, até 2012, 2013, vou colocar até 2014, praticamente ninguém conhecia o Carlos Ferreira, certo? Ele conhecia aquele ermitão que se enfiava no mato, plantando as suas árvores. Eu sei que nesses anos, de 2000 até 2016 agora, nós recuperamos uma média de 30 a 40 alqueires de área de pasto, onde não tinha nada. Hoje tem floresta viva, com bioma vivo, fauna e flora vivíssima, porque nós estamos falando hoje de uma área, são de 580 alqueires de terra, são praticamente quase 8 milhões de metros quadrados, de uma área verde totalmente sustentável em relação ao bioma da Mata Atlântica. Nós temos ali um banco genético, que inclusive amanhã é dia 22, né? Isso. Amanhã é dia 22. Há vários anos a gente faz trabalhos com biólogos e nós demarcamos muitas árvores, nós marcamos árvores em extinção, que estão em processo de extinção, ou praticamente quase extintas, e nesse tempo a gente vem colocando plaquinhas de metal. Nós já estamos no número 1070, 1080. Então, amanhã nós já estamos indo coletar sementes, que seria a primeira coleta de sementes, depois desse trabalho de mapeamento de matrizes. Entendi. Esse trabalho, ele vai ser um trabalho que a gente vai fazer no futuro. Eu vou falar, tem um projeto futuro nosso, que depois eu vou chegar nesse ponto. Mas amanhã já estou falando para você que a gente já vai fazer esse trabalho lá na fazenda em relação à situação. São 4 biólogos. São 4 biólogos e eu também estou indo, que eu quero retratar isso certinho e depois passar e colocar no site para que o pessoal possa ver o trabalho legal que a gente está fazendo. Bacana. E me responde uma coisa, assim, para o pessoal se localizar. Onde fica mesmo o Instituto Mata Atlântica? Ele está localizado onde? O Instituto Mata Atlântica, a nossa sede é em São José dos Pinhais, é Curitiba. Eu estou a 15 minutos de Curitiba, eu moro do lado do aeroporto. A sede, por enquanto, é aqui, certo?
porque nós acertamos essa empresa praticamente coisa de 6 meses para cá que a gente vem fazendo essa estrutura. Então vocês têm uma sede na cidade independente da mata, é isso? Justamente. Entendi. É que eu achava, quando a gente conversava lá no Google Plus, eu achava que a sede fosse dentro da própria mata lá, onde vocês criaram, dentro da própria reserva. Temos a sede Floresta. Entendi. Temos a sede do Instituto Mata Atlântica na Floresta. Entendi. Então, veja bem, deixa eu voltar agora uma situação e contar. Bem, eu contei a história superficialmente da nossa reserva particular, que ela se chamava Nascente do Rio Assungui, Fazenda Nossa Senhora de Fátima, né? Certo. Mas como esse nome não chamava muita atenção, eu falei com uma bióloga que teve várias vezes lá na nossa floresta lá do SPVS, fazendo levantamento de área também, e ela comentou comigo que seria interessante a gente dar um nome ao local com alguma coisa do local. Bem, entendi. Por exemplo, nós poderíamos ter chamado também de reserva do macaco muriqui, porque é uma das poucas áreas no país que a gente tem esse maior primata que tem no país inteiro. A casa dele lá, inclusive, nessa área ele fica à vontade, já vimos vários. É muito difícil retratá-lo, tirar fotos dele, mas também são vários animais que a gente tem ali. E falando do Instituto Mata Atlântica, a coisa de praticamente 8 meses atrás, se eu não me engano, julho do ano passado, eu recebi uma mensagem no Facebook do Luiz Antônio D'Alessio, que ele visitou a nossa página do Facebook, viu algumas fotos e ficou muito contente com o que viu. E aí me convidou para conhecer a página dele também, que é Água é Vida, inclusive tem lá no Facebook, é um trabalho que ele faz já há muitos anos. E a partir daí ele pediu para a gente marcar uma visita, que ele queria conhecer a área. Entendi. O Luiz Antônio D'Alessio, hoje, ele é gestor de meio ambiente da Prefeitura de Curitiba. Certo. É o cara que foi escolhido pelo prefeito, que é braço direito do prefeito, para limpar os rios da cidade. Tudo que é esgoto que você imagina. É o cara que mais multa a Sanepar, que é a Companhia do Meio Ambiente do Estado. Certo. E é o cara que tem alegações, fatos e provas do que ele fala, certo? É o cara que conhece, ele mapeou todo o sistema de esgoto do centro da cidade, entrando nas galerias à noite, após o seu horário de trabalho, um trabalho incrível. Então, conhecendo o trabalho dele, eu achei muito legal. É um professor, é um ambientalista, é um cara que realmente, como eu falei, eu tenho muito a aprender com ele. Ô Carlos, não, pode continuar, desculpa. E ele falou, Carlos, antes da gente ir nós dois na reserva, eu queria conhecer uma pessoa, eu queria convidar uma pessoa também para levá-la junto, que é a Cristina Portela, que já era parceira dele no Instituto Mata Atlântica, com um projeto que eu já vou falar para você, que tudo que eu faço, eu gosto de fazer junto com ela para que a gente faça junto. Então, marcamos um almoço, conversamos e marcamos a visita. Bem, o Luiz Antônio D'Alessio, eu falei quem ele é, né? Praticamente na região de Piraquara, que fica perto de Curitiba, que são os mananciais. A caixa d'água de Curitiba está no município de Piraquara. Certo. Então, praticamente, na Serra do Mar, onde tem a estrutura da serra, o Pico do Paraná, o Pico do Morumbi, naquele vão ali no meio, tem uma represa gigantesca, que é onde Curitiba é uma das fontes de reserva de Curitiba de água hoje. Acontece que essa área, há 30 anos atrás, eu achei muito interessante, até para não ficar muito entediante na nossa conversa, a história que ele começou em 1906. Ele começou contando para mim como que era a história. Os trens que faziam o litoral até Paranaguá, eles tinham 2 pontos de parada para recarregar madeira. Um era em Guarapuava e outro era em Paranaguá.
Mas a madeira do litoral, ela tinha muita resina e acabava com a caldeira dos trens, aquelas locomotivas antigas. Certo. E acabou acontecendo o seguinte, que antes da serra, na região de Piraquara, tinha uma floresta incrível, uma floresta Mata Atlântica virgem. E ela começou a ser praticamente invadida por produtores de bracatinga, que é lenha branca, e era uma madeira bem aceita pelas locomotivas. Certo. Então, toda a encosta dessa área do Pico Marumbi, uma área gigantesca de quase 12 mil alqueires, foi devastada em todo sentido para começar a plantar bracatinga para poder fornecer essas locomotivas. Isso foi até 1990, depois veio as locomotivas vieram depois a combustível, né? a diesel, mas o estrago estava feito também, certo? Acontece que o Luiz, em 1990, o Luiz de D'Alessio, ele nasceu naquela região e ele se juntou fez a ideia pro antigo, o cara que iniciou a Rede Globo aqui em Curitiba, não tem o nome dele aqui em Minas agora, mas tudo bem. Tudo bem. Certo. Esse eu passo depois para você. Veja bem, ele financiava as viagens do Luiz para pegar mudas, sementes em Foz do Iguaçu, lá na reserva ambiental, e numa cidadezinha próxima aqui chamada Tijucas do Sul. Acontece que durante vários anos, durante 30 anos, o Luiz repovoou toda aquela encosta, certo? Ele e mais umas pessoas financiadas por esse fundador da RPC aqui, da Rede Globo em Curitiba. Uma história muito legal. Hoje, pode falar. Para você ter uma ideia, eu vou passar depois para você a foto de como ficou essa área hoje. Toda aquela encosta que era só Bracatinga e Taquara, hoje tem uma floresta viva. Uma floresta de 12 mil hectares, impecável, linda, linda. Então, a gente está chegando aqui não querendo interromper, mas o que eu queria saber também aí, inclusive os ouvintes aí que vão poder se informar também a respeito do Instituto Mata Atlântica, né? Eu queria saber, assim, os percalços. Você achou muitos percalços aí com relação à burocracia para você tornar aquela área realmente oficialmente reconhecida? Como é que foi isso aí? Bem, reconhecida hoje ela é reconhecida, inclusive para muito estrangeiro. Hoje conhece a área. Já recebemos visitas de várias pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, do Equador, certo? Da Argentina. Então, as pessoas, inclusive, hoje querem que a gente monte uma estrutura para receber hóspedes, que essas pessoas possam tanto visualizar borboletas, tirar fotos, visualizar passarinhos. O ecoturismo, né? Um ecoturismo, né? Eles querem que a gente faz isso, mas hoje o maior entrave nosso é o próprio Estado e a burocracia do Estado. A gente não conseguiu implementar ainda nessa reserva nossa lá a titularidade em nosso nome ainda, depois de tantos anos, mesmo a gente comprando essa área mansa e pacífica, inclusive assinada por todos os confrontantes, uma coisa, mas sempre a gente teve problema. E a gente está falando hoje de uma área que são quase 8 milhões de metros quadrados, e em sua volta, eu estava falando sobre o carvão em Campo Largo, que depois de 2008 chegou o gás em Campo Largo e foi desativado os fornos. Então, foram desativados os fornos, perfeito, foi uma alegria, mas o estrago também estava feito e estava muito feito. Hoje, em toda a nossa volta, a gente está numa ilha de pinos e eucalipto. A nossa reserva intacta no meio. Então você fez a parte prática, ou seja, foram aí quase 16 anos aí de reflorestamento, e na hora do reconhecimento oficial mesmo você está tendo dificuldade, né? Sim, mas a gente está tranquilo em relação ao trabalho que a gente está fazendo, a gente vai continuar fazendo, certo? O reconhecimento ele vai vir
queira ou não, uma hora ou outra, ou por bem ou por mal, ele vai vir, com certeza, porque não tem como tapar o trabalho que a gente fez. Não tem jeito, ele né? Tá lá, ele tá feito. E o que eu quero dizer é o seguinte, em relação a Cristina Portela, ela também é uma amiga muito amiga do Luiz e da Alice. Ela tem um trabalho maravilhoso, que também já era um projeto feito, você vê, em 2000, ela começou esse trabalho em 2000, nós começamos lá em 2001, né? Então, o projeto dela, são 2 projetos muito legais. É um trabalho itinerante em todo o país, não sei se você consegue ver, é o Projeto Vida Marinha, certo? Esse Projeto Vida Marinha aqui são ônibus, dentro desses ônibus tem praticamente todo o bioma da floresta atlântica ou todo o bioma do oceano, referente ao nosso litoral. Entendi. Então, as crianças, numa escola, as crianças, elas sentam dentro do ônibus, tem biólogos que vão mostrando o que é uma concha, o que é um polvo, tudo taxidermizado, inclusive ossos de baleia. É um trabalho maravilhoso. E nós temos agora também, com a Cristina, o container Vida Marinha, que está em Brasília agora. Você vê, ele roda o Brasil inteiro. Certo. O trabalho deles já praticamente foi visitado por quase 4 milhões de crianças em todo o país. É um trabalho já reconhecido. E até então, o Instituto Mata Atlântica, eles têm essa reserva, mas não é homologada do Instituto ainda. Certo. Essa reserva imperativa. E nós queríamos fazer uma coisa. Quem é o Instituto Mata Atlântica? Quando eles foram fazer a visita, eles simplesmente ficaram encantados com o que eles viram. Certo? Carlos, é isso que a gente quer para o nosso Instituto. E como eles já eram 2 alicerces para o Instituto, a Cristina Portela com o projeto Vida Marinha e o projeto, inclusive o projeto Mata Atlântica, né? E o Luiz com a estrutura dele, o conhecimento que ele tem na área de meio ambiente. E aí eles me convidaram para que eu fizesse parte desse terceiro pilar, que fosse a estrutura da reserva particular do Instituto Mata Atlântica, simplesmente por foco de educação ambiental. Hoje nós estamos montando uma estrutura para receber visitas de escolas, de universidades, tanto daqui como de fora do país, para a formação de técnicos, de professores, certo? Esse vai ser o foco ambiental nosso nesse trabalho. Não, bacana. Bom, como nem tudo é tristeza, né? A gente estava falando aí dos problemas da burocracia para você conseguir uma oficialização disso aí, mas eu gostaria que você falasse também da parte boa, por exemplo, quando você conseguiu, por exemplo, a questão do crédito carbono, que foi quando você começou a criar subsídios para você poder desenvolver seu projeto. Tem como você falar um pouco sobre isso aí? Bem, eu poderia até falar com você em outra situação que não entra, eu não posso comentar isso agora ainda por enquanto. Ah, tudo bem, tranquilo. Não, então, mas de qualquer forma, eu só posso contar quando tiver realizado, entendeu? Entendi, mas existem aí só, em off existe, não é só parte ruim, existe apoio, né? Existe apoio para pessoas que queiram também, no futuro, desenvolver alguma coisa semelhante à sua, né? Com certeza, veja bem, o nosso foco de trabalho é um foco de conscientização ambiental para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Que quantas pessoas têm a sua propriedade e esquece que o fundo de várzea, as beiras de rio, elas precisam ser cobertas com a área verde, elas precisam ser cobertas com a área verde regional. Pelo fato de que ele fazendo isso, ele tá além de fazendo com que a terra dele não vá toda rio abaixo, ele está protegendo nascentes, ele está fazendo com que o rio tenha mais qualidade na sua água, certo? E ele pode ganhar com isso também, porque ele pode fazer uma RPPN nesse local e ganhar subsídios da prefeitura, porque isso vem do governo federal. E as prefeituras geralmente ficam com esse dinheiro e os proprietários rurais não sabem que têm direito a esse dinheiro porque eles não se formaram. Então, quando a gente faz uma RPPN, uma reserva particular de patrimônio natural, automaticamente o cara não está dando a terra para o Estado. Ao contrário, simplesmente você vai cuidar dessa terra, você vai
viver dessa terra de uma maneira sustentável, que a gente pode fazer vários projetos em relação a esse trabalho. E tem outro detalhe: além da sustentabilidade, amanhã ou depois ele quer vender a terra é dele, ele pode vender para quem ele quiser. Sim. Não é RPPM, sim. Mas é de propriedade dele. Ou seja, então, ele consegue sobreviver da sua própria terra de maneira sustentável, da mesma forma que poderia sobreviver plantando alguma coisa, né? Na realidade, ele é um plantador de florestas, vamos dizer assim, né? Perfeito. E veja bem, a gente tem também a coisa... O dia 12 passado, agora o dia 12 de abril, nós recebemos uma visita do Codivale, o Codivar, perdão. O Codivar, ele é um órgão paulista que trabalha em relação ali à área do Rio Ribeira, do DAEE, com o prefeito de Miracatu, vários técnicos, engenheiros e arquitetos de toda a região do Alto, Médio e Baixo Ribeira, que vieram conhecer, certo, as nascentes que estão dando vida hoje ao rio, que é ícone para todas as cidades que margeiam aquele rio. Então, quando nós ficamos sabendo que eles estavam fazendo as reuniões entre eles, porque nós estamos falando que quando o rio Assungui ele sai da nossa reserva, ele vai serpentear por 68 quilômetros até chegar na sua foz no Ribeira. E eu, olhando pelo Google, eu vi como que estava a margem desse rio. Praticamente ele já sai assoreado da nossa reserva até a sua foz. E quando esse pessoal chegou, viram o trabalho que a gente está fazendo, as nascentes que a gente recuperou e está recuperando. Inclusive, pelo que você disse lá no nosso hangout, lá no Boteco Virtual de sábado, estão surgindo novas até, né? Com certeza. Nós já temos catalogadas 236 nascentes, mas temos mais de 360 nascentes que a gente nem tem ideias que tem ainda. Por exemplo, tem uma que eu falo que foi uma nascente que renasceu, até coloquei a foto dela. Imagina só um buraco seco, onde tinha milho, certo? Onde tinha milho plantado, milho e mandioca. Depois de 10 anos que esse buraco praticamente ele foi fechado de árvores em seu entorno e fez o sombreamento, hoje nós temos 3,5 polegadas de água depois de 10 anos saindo. Que maravilha, né? Que maravilha. E água mineral já feito análise, tudo certinho. Então, o que a gente diz, esse pessoal saiu daqui tão contente com o que viu, que aí perguntaram se eu tinha mais algum projeto em relação às nascentes do rio. Eu falei, tenho sim. Tem um projeto muito ousado e interessante, de que na nossa reserva nós já temos um plantel de matrizes do bioma da Mata Atlântica. Um banco genético nosso particular. Então, a partir desse banco genético, nós nos propomos a fornecer, certo, com parceria dos órgãos que quiserem participar com a gente, órgãos sérios com certeza, de fazer, por exemplo, o corredor de biodiversidade da saída da nossa reserva, da nossa floresta, até a sua foz no Rio Ribeira. Nós fazemos um corredor ecológico que engloba, além do trecho do rio, da APA do rio, que por lei tem que ser preservada entre 50, 100, 150 metros, dependendo da largura do rio, certo? Inclusive as suas nascentes também em volta e em toda a sua área. Então, fazendo isso, Neto, nós conseguimos fazer um corredor de biodiversidade, não só dentro da nossa área, mas esses animais, essas plantas, esses pássaros, esses insetos, eles vão conseguir fazer esse trajeto. E aí fui mais ousado ainda. Ofereci essa ideia para que o pessoal faça o mesmo trabalho no estado de São Paulo até a sua foz. Bacana. Todos os rios vão poder coletar uma água, certo? Uma água, tanto que no meio desse rio nós fizemos questão, eram 30 e poucas pessoas, de pegar um copo como esse daqui, chegar no meio do rio, pegar água no meio do rio e tomar água para todo mundo ver. Eu vi uma foto que você postou lá com o copo na beira lá da nascente. Bom, o resumo dessa história aqui, que por exemplo, é que eu quero deixar bem claro que é possível
Toda pessoa que tem um interesse, tem um espírito aí de preservação, né? É possível desenvolver esse trabalho. E isso que é bem interessante a gente deixar ressaltado aqui, que não é uma coisa impossível, basta ter uma força de vontade, igual você mesmo disse no início, que a sua ideia com a fazenda era totalmente diferente, até você tomar aquele impacto natural, né, aquele tapa dos bichos passando, dos animais passando na sua frente, que foi um verdadeiro tapa ecológico, vamos dizer assim, né? Que você falou, poxa, a questão da queima de carvão das crianças também, ou seja, você teve um vislumbre de uma coisa que você sabia que ia ter trabalho para fazer, né? Que não seria fácil, lógico que não é fácil, e hoje você passa uma noção para as pessoas que estão ouvindo a gente, de que não, é possível ser feito. Então, inclusive eu queria dizer para você, perguntar, aliás, né, se hoje o projeto, independentemente ou não, ele já é aberto à visitação do público, ou ele é restrito à hora marcada, ou não, é uma área que só não pode ter acesso das pessoas para conhecerem. Como é que fica isso aí? Olha, só voltando um pouquinho atrás e falando sobre o outro assunto que você comentou em relação a se todo mundo pode fazer isso. Geralmente, a gente tem a consciência de você ver um inseto e você pisa nele. Sim. Tá? Sem sentido nenhum. O fato é que você tem que esmagar o inseto. Aí a gente se pergunta, quando a gente está dentro desse meio, a gente costuma tirar muito foto de animais. Taturana, lagartas, borboletas, né? Muda a concepção que você tem do trabalho, né? Então, caiu o Hangout aí, Carlos, mas já restabelecemos aqui. Nós estamos falando sobre a questão que você estava dizendo sobre a matar um inseto, né? E a importância que nós não damos no dia a dia para esse tipo de coisa, né? Que dê continuidade aí no que você estava dizendo aí. Veja bem, nós somos um todo. Todo o planeta é um ser vivo. A partir do momento que você mata um inseto ou mata um animal, você está desequilibrando o ambiente. Sim. Automaticamente você tem que ver os efeitos disso que hoje não acontece, mas futuramente eles vão acontecer. É um efeito dominó que vai ser automático, ele vai acontecer. Então, quando a gente vê um animal, um inseto, como um ser vivo, que ele vai viver muito pouco tempo, mas deixa ele viver. Ele tem a finalidade e tem a função dele. Então, a partir desse momento, por exemplo, reciclar o lixo na tua casa, você fazer o teu trabalho dentro de casa, ser consciente dentro do teu trabalho, na rua, você ser consciente, tentar gastar um mínimo de combustível fóssil que você puder, certo? Você está fazendo a tua parte, certo? Mesmo quem não tem uma área, mas que abrace uma causa e ajude alguém a cuidar de uma praça, de uma árvore na frente da sua casa, do jardim na frente da sua casa. Então, o que eu estava falando naquela hora também, antes do Hangout ter caído, conexão, aliás, né? Com relação à visitação, isso aí vai ter um projeto aí para o futuro, ou as pessoas podem marcar para conhecer lá a tua área, como é que funciona isso aí? Porque você já tem uma fanpage lá, você já tem uma página no Facebook, né? Onde as pessoas podem visitar, que é a página lá do Instituto Mata Atlântica, né? Só procurar que vocês vão encontrar lá. Mas, então, Carlos, isso aí há uma ideia de visitação, ou por enquanto é só com horário marcado, ou são só os biólogos, por enquanto, que frequentam lá? Não, olha só, veja bem, as pessoas que estiverem interessadas, a gente pode abrir para o pessoal conhecer a área, que é uma área maravilhosa de se conhecer, mas tem que ser com horário marcado por enquanto, porque o nosso projeto vai ser de educação ambiental para crianças, para adultos, para a formação de profissionais da área, entendeu? E esse trabalho a gente já tá montando já há algum tempo. E em breve a gente já vai abrir isso com certeza para que todo mundo possa colher os frutos desse trabalho. Mesmo porque ainda tem coisa em desenvolvimento também, né? De repente abrir para num momento onde tem coisas ocorrendo, né? A natureza ainda está reagindo, revivendo. Esse não é o momento ainda, então, para realmente fazer uma exploração ou um ecoturismo de massa ainda, né? É só com muita orientação, tem que estar muito bem monitorado essas visitas, é por isso que tem que ser com hora marcada aí mesmo, tem toda a razão, né? Eu acho que eu creio que trilhas que nós temos uma média de 8 a 9 quilômetros de trilhas no meio das florestas,
As trilhas são trilhas abertas que cabem, vamos supor, um carro, certo? Mas são todas gramadinhas, bem cuidadas inclusive, mas todas as trilhas, os animais passam livremente por elas. Entendi. Você pode, semana retrasada, eu cruzei com uma anta. Sim. A 3 metros de mim, certo? Você cruza com cobras, você cruza com vários animais selvagens. E a gente não quer isso, por exemplo, porque a gente também não quer que uma criança saia da trilha, um adulto saia da trilha para, por exemplo, fazer xixi no meio do mato, sendo que a gente vai ter que ter essa estrutura para que as pessoas possam, por exemplo, ter um banheiro, tem um lavabo para lavar a mão. Entrepostos, né? Então, para começar a receber esse tipo de estrutura para visitação, nós temos que ter uma estrutura para receber esse pessoal. É verdade. Entendeu? Então, nós estamos conscientes que a gente vai fazer um trabalho, que o trabalho que eu acho bacana em cada pessoa, principalmente da área de ambientalistas, é o seguinte: o legado que você pode deixar, certo? É o legado de deixar quanto mais áreas intocadas para que as pessoas do futuro possam, os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas daqui 100, 200, 300 anos, possam ver o que a gente fez hoje e ter o privilégio de deixar para as pessoas do futuro deles também, para que eles possam saber que aquilo existiu e aquilo existe. É um legado. Eu ia justamente aqui no tópico que a gente estava seguindo da pauta, eu ia falar justamente isso, qual seria o recado que você iria dar, mas no final você acabou deixando já o recado sem sequer eu fazer a pergunta, né? Você matou uma das questões aqui. Então já estamos chegando em 40 minutos aqui. Eu só agora temos que encerrar, porque é um podcast, para não ficar muito pesado também na edição. Você gostaria de mandar um recado a alguém? Você fez referências a várias pessoas. Eu gostaria que, como a gente foi falando sobre elas no decorrer da conversa, eu gostaria que você citasse, mandasse saudações aí para essas pessoas aí que você, seus apoiadores aí, para que ficasse registrado também o seu abraço aí para eles, né? Olha, realmente, eu tenho muito a agradecer ao Luiz Antônio D'Alêncio, que foi o fundador do Instituto Mata Atlântica, pelo convite que ele me fez e a consideração de me colocar na equipe dele, que a equipe dele é ele e a Cristina, certo? A Cristina hoje é presidente do Instituto Mata Atlântica, eu sou diretor administrativo do Instituto, certo? E nós três, a Cristina também, um grande abraço para ela, uma pessoa muito focada no meio ambiente, nas causas, nessas causas que às vezes as pessoas passam despercebidas, na verdade. Que é o cuidado para fazer com que as pessoas possam fazer a mesma coisa com outras pessoas. Bom, o trabalho que pode fazer hoje em dia é o seguinte: é cada um fazer a sua parte. Sim. Certo? E a gente já convida o pessoal, quem quiser conhecer, já está o nosso Facebook aí, Reserva Particular do Instituto Mata Atlântica. Você só clicar no Facebook, você já vai ver algumas fotos. E a gente está à disposição para recebê-los. E algum comentário também. Vão lá curtir nossa página. Exatamente. Bom, eu vou, mais uma vez, agradeço aí você ter dedicado esse tempo aí para a gente ter esse bate-papo, porque quem estiver ouvindo a gente, nós temos todo sábado, né, quase todos os sábados, por volta das 20 horas, nós temos o Boteco Virtual lá do NetoCast, onde nossos amigos, Jucá, vamos deixando um abraço aqui pro Jucá, pro Manolo, pro Paulo, entendeu? E o Carlos, sempre que possível, né, Carlos? O Carlos participa também, então vocês ficam aqui desde já também o convite aí para participarem do Boteco Virtual. E o Carlos, dentro do possível, estando lá, vocês vão também aprender mais sobre esse tema que é muito interessante, né, Carlos? Perfeito, é por aí. Então é isso, meu amigo. Outra coisa, se alguém quiser um convite para que o pessoal possa fazer uma palestra, até mesmo em relação a essa situação do meio ambiente, e contar a nossa história. Sim. Certo? E contar que é possível, em qualquer região do país, em qualquer lugar, é possível você mudar o seu meio ambiente. Só basta você querer e ter apoio de amigos e voluntários.
É isso aí, então, Carlos. Muito obrigado novamente por ter dedicado esse tempo aqui comigo, né? Pelo NetoCast aí, que realmente ajuda bastante. E espero que os ouvintes tenham gostado. Deixe seus comentários lá no www.josecastanhasneto.blogspot.com. Após o encerramento da entrevista com Carlos Ferreira, ele passou uma notícia muito interessante aqui que vale um adendo aqui nesse episódio do NetoCast. Olha aqui, ó. É muito importante para os paulistas e moradores de São Paulo e região metropolitana. Olha aqui, ó. O Rio Ribeira tem o potencial de 3,5 cantareiras e será bombeada a partir de Miracatu, São Paulo, né? Ainda este ano de 2016, beneficiando 4 milhões de habitantes. Significa que os paulistas tomarão águas das nascentes do rio Assungui, preservada e cuidada lá por eles, por Carlos Ferreira e o pessoal lá em Campo Largo, Paraná. Daí a importância de adicionar esses dados aqui em forma de adendo aqui. Bom, agora sim, encerrando, deixe seus comentários lá no www.josecastanhasneto.blogspot.com. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. O NetoCast recomenda o aplicativo BR News da LinkedIn, o agregador de notícias leve e intuitivo desenvolvido por Fausto Torres. O aplicativo está disponível lá no Google Play e dentro em breve estará também na Apple Store. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!